Pessoal, Austrália e México, você pensa que é o quê? Que está no Outback, que tem comida mexicana e australiana ao mesmo tempo? Não, gente. Isso aqui é Copa do Mundo X, o negócio é sério, o bagulho é doido e estamos aqui para fazer a introdução para as oitavas de final entre Austrália e México, duas superpotências que avançaram para as oitavas e que vão agora, causar faíscas nesse enfrentamento. Galera, lembremos que a Austrália é um país que faz parte da Commonwealth, né? O que é a Commonwealth? É um conjunto de 15 países que são ligados ainda à comunidade britânica, né? Que foram colonizados pela Inglaterra. Então, a Austrália, assim como o Canadá, como a Nova Zelândia, tem ainda a Rainha Elizabeth como sua chefe de Estado, né? O governante é o Tony Abbott, né? Que seria o primeiro-ministro, já que lá se estrutura o que chamamos de monarquia parlamentarista, né? A área territorial da Austrália é de 7,6 milhões, quase 7,7 milhões de quilômetros quadrados, né? Um território bastante significativo, com uma população de 23,3 milhões de pessoas. Gente, é uma população muito diminuta, né? População menor do que a do estado de São Paulo, por exemplo, um pouco maior do que da cidade de São Paulo, só para você ter uma ideia, né? Estima-se que tem mais canguru do que gente na Austrália, né, pessoal? Tamanha a população de cangurus e tão diminuta é essa população, né, da Austrália, né? Ou seja, uma densidade demográfica extremamente baixa. A inflação australiana também é bastante reduzida, com 2% ao ano, né? Muito pouco expressivo, né? Com uma força de trabalho de quase 12 milhões de australianos, né? Equivalendo aí a 52,4% da população. Perfeito? Lembremos que a Austrália, juntamente com a Nova Zelândia, entra num dos poucos casos de países desenvolvidos no hemisfério sul, né, gente? O que é uma raridade, né? A Austrália, inclusive, tem aí o segundo maior IDH do planeta, perdendo apenas para a Noruega, como a gente viu anteriormente, né, na fase de grupos da Copa do Mundo X. Então, é um exemplo, né, de país que foi uma colônia, porém que tem um nível de desenvolvimento bastante significativo. No caso do México, né, pessoal, também um outro país que foi colônia, né, da Espanha no caso, tem aí a presidência do Enrique Peña Nieto, né? O México ele se caracteriza por ser um país do hemisfério norte, sim, mas da América do Norte, que eu queria dizer, porém que não tem o grau de desenvolvimento do Canadá e dos Estados Unidos, que são os outros países desse subcontinente, né? O México tem uma economia extremamente atrelada aos Estados Unidos, sobretudo após a criação do NAFTA, né, oficializado em 1994, né? O México passou por algumas crises ao longo, né, do último século, nos anos 90. Você teve lá o famoso efeito tequila, né? Logo após a assinatura do NAFTA, né, onde ali o México, devido à invasão de produtos canadenses e americanos, teve uma quebra da sua economia, uma dívida externa que chegou a quase 170 milhões de dólares. Essa dívida foi comprada em grande parte pelos Estados Unidos e os mexicanos tiveram um crescimento muito grande após esse reerguimento, porém fortemente dependentes da economia americana. Lembrem que no norte do México você tem as indústrias montadoras conhecidas como as maquiladoras, né? Que são indústrias que são de empresas estrangeiras e que fabricam ali no México, né, montam equipamentos no México com mão de obra e custos mais baratos para vender para o próprio mercado americano. Então, um forte atrelamento e dependência que foi revelado na crise de 2008, onde o México sofreu bastante, né? O México tem uma área territorial aí de 1,96, né, quase 2 milhões de quilômetros quadrados, com 122,3 milhões de habitantes, né? A inflação de 4%, muito lembra a inflação brasileira. Aliás, muitas comparações entre México e Brasil foram feitas, né, na última década, né, devido a ritmos de crescimento bem parecidos. Apesar do Brasil ser a 7ª economia do mundo, o crescimento mexicano vem sendo bastante destacado e nos últimos 5 anos até superior ao crescimento brasileiro. É interessante perceber, pessoal, que o México vem sendo utilizado como uma espécie de alternativa americana na América Latina, né? O México vem sendo incentivado a se aproximar de outros países latino-americanos, de modo a trazê-los para a sua esfera de influência, diminuindo assim, né, o poderio brasileiro na região que foi criado durante o governo Lula, né? Vimos isso com a recente criação da Aliança do Pacífico, né? Bloco que tem a participação mexicana e que tem a influência estadunidense ali direta, né? Então você vê que o México, que até postulou entrar para o Mercosul, hoje voa aí com asas próprias, né? Caminha com pernas próprias, porém ali com o amparo do tio Sam, né? Lhe dando uma injeção de ânimo, né? Vemos aí
que a força de trabalho no México é de 52,1 milhões de mexicanos, o que equivale a mais ou menos 45,4% da população do país. Pessoal, diante dessas informações que serviram apenas para a gente entender um pouco melhor esses dois países, vamos agora, juntamente com meu amigo Zé Bonner, para o voleio, para trivela com chuleta no alho, com tudo na brasa, meu irmão. Porque oitava de final pega fogo na Copa do Mundo X. Vamos lá, galera. E aí, tá preparado agora? México e Austrália? Desafio Outback? Guacamole versus steak? Tequila. E aí? Tequila? Vamos lá, eu vou de Peralta logo, que eu quero vencer o jogo. Irmão, aqui é terra do canguru, meu irmão. Aqui é bumerangue. Bumerangue, pô. Ó, bumerangue. Aqui é só no bumerangue. Toma pimenta na cara. Não tem essa parada não. Aqui a gente é sinistro. É feijão branco, O quê, meu gases tormentando a sua vida. Doritos? Então vamos lá, vamos embora então, Zé Bonner. Manda bala aí. Vamos começar aqui, pessoal. México versus a Austrália. Tô muito nervoso aqui, representando esse país que sofre uma grande opressão norte-americana. E hoje vamos dar um sacode na Austrália. A gente começa aqui com a dívida externa, né? Já começando bem, é um país que, na verdade... Vamos! Pô, nós temos aqui um PIB, né? Uma dívida externa, desculpa, de 211 bilhões de dólares e tendo aí, né, o 30º lugar da Terra. A gente sabe, na verdade, que o México ele tem uma economia de dependência com os Estados Unidos, né? Então é um país que tem uma economia relativamente aquecida, né? Fazendo ali a travessia dos produtos, recebe fortes investimentos ao norte do país com as indústrias maquiladoras, que tu chama de montagem. Então, na verdade, há ali uma geração de emprego, apesar de termos um conflito no norte ali também, nós temos uma milícia que atua bastante, mas aqui a dívida externa é relativamente baixa. E aí, vai a questão legal da gente ver, né, sobre o México, né, só abrindo um parênteses, é o efeito tequila, né, México? Nos anos 90, um forte ataque especulativo. Aliás, os Estados Unidos fizeram muitos ataques especulativos ao longo dos anos 90, né? Parece que ele quis dar uma enfraquecida na galera para ele poder sobrepujar de forma mais interessante. Aqui, pessoal, né, você percebe a Austrália com um endividamento muito maior, né? A relação que a gente tem feito aqui nas oitavas de final é que economias muito grandes tendem a ter dívidas maiores, né? Então, 1,2 trilhão de dívida é realmente um endividamento muito expressivo, né? 12ª maior dívida externa do planeta, né? Isso é uma questão que deve ser observada nesse ponto realmente. 1-0 Peralta, mestre. Aqui o México brincou, já começou Zé Bonner me esculachando, mas Canguru Power agora, ó, chamei, ó. Então fala daí, emissão de CO2, Chagão. Irmão, emissão de CO2, se liga. Lembrando, né, pessoal, quem emite mais acaba, né, perdendo. No caso, pessoal, a Austrália tem aí 373 milhões de quilotoneladas de derivados, né, de carbono sendo emitidos na atmosfera, o CO, o CO2, na 17ª posição do planeta, né? A Austrália é um país bastante industrializado. Percebemos que as grandes economias do mundo ficam ali entre top 20 e top 30 nesse aspecto de emissão. Ainda temos um modelo econômico muito predatório, né? Onde, infelizmente, o desenvolvimento econômico está diretamente associado à emissão de gases poluentes, né? E o México aí, México, como é que fica nessa questão? Você vê que se tá ruim, daí tá ruim aqui pra gente. Na verdade, o México ele tem essa associação com o país vizinho, né? Os Estados Unidos, com alto uso de petróleo também, principalmente ali da área do Golfo, né? Então, na verdade, aqui a gente ganha fácil, né? Ou seja, nós emitimos mais, com cerca de 443 MKT, estando na 13ª posição da Terra. Aqui, infelizmente, tomamos um gol. Deu Austrália. Agora tem que lembrar, né, pessoal? Você é aluno X, você é diferenciado. A Austrália é um país de desenvolvimento mais antigo, industrialização mais antiga, então agora está passando pelo quê? Desindustrialização. Um país de economia mais terciária. O México já é um país de industrialização tardia, mais recente, que pega aquele modelo da América Latina a partir do século XX, então tende a poluir mais, né, Zé Bonner? É uma tendência aí que acaba, ó, já empatei, hein, gente? Agora vamos pro PID, Pesquisa em Desenvolvimento em Tecnologia.
Zé Bonner, faça as honras. Mais uma vez aqui a gente precisa associar o México aos Estados Unidos, né? É um país que não investe tanto, porque na verdade ele importa tecnologia. A gente sabe que na verdade existe ali o NAFTA, esse bloco que facilita complicado para o esse México, processo de importação, e o México, na verdade, ele sofre uma espécie de imposição norte-americana para que ele compre, né, na verdade, esses produtos, principalmente do setor tecnológico. Na verdade, a gente sabe que não é só o México, né? As Américas como um todo sofrem essa imposição dos Estados Unidos, então na verdade aqui a gente fica em 54º, fica ruim aqui pra gente. Gente, realmente aqui, desculpe, né, pessoal, a Austrália é a 14ª maior investidora em pesquisa e desenvolvimento no mundo, né? Tem universidades destacadíssimas, né? Principalmente ali na sua costa leste, né? Onde tem cidades importantes como Sydney, né? Como Canberra, que vão ali ter ali uma grande aglomeração populacional e também nos desenvolvimentos científicos, né? Então, nesse caso, um país como a Austrália, que tem a colonização de povoamento, é legal a gente frisar isso, diferentemente dos países latino-americanos, onde predomina a colônia de exploração, a relação de dependência é muito menor. Então, a Austrália, Canguru Power, 2-1, virei, Zé Bonner. E agora? Vamos falar de área florestal, né? Vamos ver então, se a gente vamos lá. aqui. Vamos lá. Na verdade, a gente sabe que o México ele parte com cerca de 65 milhões de hectares, né? Na verdade, mais uma vez a gente reforça essa postura de uma colônia de exploração que acaba que ter aí, né, ser forçada a desmatar para que esse explorador ele tenha lucro, né? A gente também reforça que um dos princípios básicos aí do plantio é o que, pessoal? Eu desmato para plantar, eu desmato para explorar. Então, na verdade, o México ele sofre bastante com desmatamento, principalmente com as queimadas. Então, você vai ter ali, na verdade, uma reduzida área verde. Cabe lembrar que também ao norte, né, uma área que é desértica, né, galera? Então, você tem ali o clima árido que permite, na verdade, uma escassez, né, vegetal. Então, na verdade, o México aqui ele sai muito mal nisso, Thiagão. Olha só, o Zé Bonner tá querendo amenizar que ele é mexicano, né? Ele gosta de guacamole, mas tem que lembrar que na Austrália nós temos o grande deserto australiano, um clima extremamente seco no interior, porém uma preservação florestal muito maior, né, gente? 149 milhões de hectares de floresta. Só que também temos que lembrar de um outro fator que acaba aliviando um pouco a barra do México. A população que você viu lá na introdução da Austrália é muito reduzida, né, gente? Então, você vai ter ali uma ocupação basicamente litorânea e o interior com grandes vazios populacionais, obviamente florestais, né? A Austrália é considerada um dos ambientes, né, mais perigosos do mundo em relação à vida, né? A fauna, né? Você tem ali serpentes, né? Escorpiões, né? Aranhas. Então, é uma área de difícil ocupação. Não teve ali uma grande população no interior do país, sendo prioritária a ocupação litorânea. Então, nesse caso, 3-1. Bom, gente, Zé Bonner já deu tchau, né? Porque agora só falta o PIB per capita e... Desculpe, né, gente? Mas... É sacanagem. Gente, você percebe, olha como é gritante essa questão, né, da renda nos países de colônia de povoamento, de colônia de exploração, né? A Austrália foi colonizada pela Inglaterra, mas teve uma lógica ali de ocupação do espaço de forma mais fixa, né, definitiva, não representava uma área de escoamento de produção. Então, a população, claro, muito pequena, com um PIB grande, gerou um quantitativo de 66 mil dólares per capita. Não é à toa, né, que como a gente viu, a Austrália é o segundo maior IDH do mundo, né, gente? Tem essa qualidade de vida fantástica, vimos isso lá na primeira fase da Copa do Mundo X, e isso se confirma aqui no PIB per capita. E o México, como é que ficou? Pô, não dá pra tu me dar um pouquinho desse dia? Gente, na verdade, a gente sabe que o México ele tem um PIB reduzido, né? Como o mestre já falou, uma população elevada, o que permite esse PIB per capita muito reduzido. A situação no México está tão difícil, mas tão difícil que a população tende aí, né, a forçar a migração para os Estados Unidos. Então, na verdade, eles estão fugindo do seu país, né, gente? Porque o PIB aqui está complicado, hein, Thiagão? E é uma grande zona de passagem de imigrantes também da América Latina, né, mestre? O tráfico de drogas, né, como você falou, os cartéis.
Então, nesse caso, é até desleal essa comparação, mas a Copa do Mundo X é cruel e aqui, meu irmão, não importa quem ganha e quem perde, quem vence é você com tanta informação. Meu irmão, me deixou no vácuo, mas tamo junto. Tô chorando. Lágrima verde. Valeu, galera. Até a próxima.